Com o narcisista, até as palavras mais sinceras e cheias de afeto são distorcidas. Não importa o quanto você se esforce para ser gentil, calmo ou verdadeiro, tudo o que você diz pode e será usado contra você. Eles transformam sua vulnerabilidade em munição, te fazem duvidar das suas intenções e jogam a culpa no seu colo. Você começa a se calar, não porque quer, mas porque aprendeu que qualquer frase pode virar uma nova arma. E a verdade é dura, mas libertadora. Com o narcisista, a comunicação não é um diálogo. É um jogo de poder. Eles escutam não para entender, mas para explorar. Não para se conectar, mas para manipular. Cada palavra sua é analisada com frieza, não para criar empatia, mas para encontrar fraquezas. E é por isso que hoje, mais do que nunca, você precisa aprender a se proteger com o que diz. Neste vídeo, eu vou te revelar as 6 coisas que você nunca deve dizer a um narcisista. Algumas dessas frases são comuns, até bem intencionadas, e por isso mesmo perigosíssimas. Elas parecem inocentes, mas entregam ao narcisista exatamente o que ele quer: controle, acesso emocional e argumentos para te desestabilizar. A cada tópico, eu vou te mostrar o porquê psicológico por trás da reação narcisista, o impacto que essa frase causa em você e, principalmente, o que dizer ou fazer em vez disso para manter sua força emocional intacta. Fica comigo até o fim, porque o item 5 é um dos erros mais frequentes e pode sabotar completamente sua tentativa de se libertar. Se você já se sentiu emocionalmente esgotado por tentar explicar seus sentimentos para alguém que só usa isso contra você, este vídeo foi feito para você. Já deixa seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo: já caí nessa armadilha, porque reconhecer o problema é o primeiro passo para quebrar o ciclo. 1. Você está me machucando. Dizer "você está me machucando" a um narcisista parece um apelo legítimo à empatia. É a tentativa de fazer o outro enxergar o impacto emocional das próprias ações. Mas quando você diz isso a um narcisista, o efeito é exatamente o oposto do esperado. Em vez de gerar reflexão ou arrependimento, essa frase se transforma em combustível para o controle. Na mente do narcisista, essa frase não soa como um pedido de compreensão, mas como uma entrega de poder. Ao mostrar que está doendo, você revela onde ele acerta, onde ele fere com precisão. Isso não provoca compaixão, provoca satisfação. Ele percebe que ainda tem domínio sobre o seu estado emocional, que suas ações ainda causam reações intensas. Para alguém que se alimenta do controle e da superioridade emocional, essa informação é ouro. O mais cruel é que muitas vezes o narcisista não reage de forma abertamente fria. Ele pode até fingir empatia no momento, balançar a cabeça, prometer mudanças, mas internamente ele está armazenando tudo. Ele aprendeu exatamente qual botão apertar da próxima vez que quiser te desestabilizar. É assim que a dor se torna uma arma. Não porque você a sente, mas porque ele a entende e a usa a seu favor. Em vez de expor sua dor diretamente, a resposta mais segura é adotar uma postura firme e objetiva, sem abrir as portas da sua vulnerabilidade. Ao invés de dizer "você está me machucando", prefira afirmar de forma neutra e estratégica: "não aceito esse tipo de comportamento e estou me afastando". Essa frase não entrega emoções. Ela entrega limites. E limites são a única linguagem que o narcisista, ainda que a contragosto, respeita. 2. Você está certo. A culpa é minha. Essa frase, à primeira vista, parece um gesto de paz. Muitas vezes, quem está em um relacionamento com um narcisista chega a um ponto de exaustão tão profundo que prefere assumir a culpa só para encerrar o conflito. Dizer "você está certo, a culpa é minha" parece uma tentativa de acalmar os ânimos. Mas, na verdade, é como entregar voluntariamente as chaves da sua autoestima a alguém que não pensa 2 vezes antes de trancá-la e jogar fora. Para o narcisista, essa frase não é um alívio, é uma validação. Ele ouve e internaliza como confirmação de sua superioridade. Em sua mente distorcida, você não está apenas admitindo um erro pontual, mas reconhecendo sua inferioridade.
e isso o fortalece. Ele ganha mais terreno para distorcer a realidade, pintar você como instável, culpada, exagerada e ele como a vítima ou herói incompreendido. O efeito psicológico disso em quem vive a relação é devastador. Com o tempo, você começa a duvidar da própria percepção, pede desculpas por coisas que não fez, se sente errada apenas por discordar. E quanto mais você se culpa, mais ele se livra da responsabilidade e mais fácil se torna repetir os mesmos comportamentos abusivos, porque agora existe uma permissão inconsciente. A alternativa aqui é firmeza emocional. Mesmo quando o narcisista distorce os fatos ou te pressiona com argumentos circulares, não se curve para manter a paz. Você pode se recusar a entrar no jogo sem cair na provocação. Uma resposta como: "Não compartilho dessa visão e não vou discutir isso agora", encerra o diálogo sem entregar sua integridade. Não é sobre ganhar uma discussão. É sobre não perder a si mesmo. 3. Eu só quero que você me entenda. Essa frase é carregada de esperança. Quando alguém diz, "eu só quero que você me entenda", está, na verdade, pedindo conexão, empatia, reconhecimento. É o grito silencioso de quem tenta manter viva uma relação que já está emocionalmente unilateral. O problema é que, com um narcisista, esse pedido não encontra escuta genuína, encontra uma oportunidade de manipulação. O narcisista enxerga esse tipo de frase como uma declaração de dependência emocional. Ao pedir compreensão, você demonstra que ainda precisa da validação dele, que ainda acredita que ele pode se importar com o que você sente. Isso o coloca em posição de vantagem. Ele percebe que, por mais tóxico que seja o vínculo, você ainda busca entendimento e isso é uma porta aberta para continuar o ciclo de idealização, desvalorização e descarte. Além disso, quando você implora para ser compreendido, está assumindo um papel submisso na dinâmica relacional. Você passa a ser o lado que tenta justificar, explicar, se abrir, enquanto o outro continua frio, distante e muitas vezes até cruel. Essa assimetria reforça o jogo de poder, onde o narcisista dita as regras e você apenas tenta sobreviver dentro delas. Em vez de pedir compreensão, o mais saudável é aceitar que o narcisista não tem empatia real. Esperar que ele te entenda é como esperar que um espelho te abrace. A verdadeira libertação começa quando você decide parar de tentar ser compreendido por quem se alimenta da sua confusão. A clareza emocional vem quando você redireciona sua energia para quem realmente importa, você mesmo. Por que você faz isso comigo? Essa pergunta nasce da frustração e da dor. É uma tentativa de obter uma explicação racional para atitudes que parecem cruéis e incoerentes. Quando você pergunta por que você faz isso comigo, está, na verdade, expressando um desespero legítimo por respostas. Mas essa frase, embora sincera, entrega exatamente o que o narcisista quer, a prova de que ele ainda tem poder sobre você. Ao fazer essa pergunta, você reforça o papel de vítima e entrega a ele a posição de controle. É como se dissesse: você tem a capacidade de me ferir e eu ainda preciso que você me diga por quê. E o narcisista se alimenta disso. Ele pode responder com ironia, com indiferença ou com um discurso que distorce totalmente os fatos, fazendo você sentir ainda mais confuso e culpado. Além disso, essa pergunta abre espaço para que ele justifique seu comportamento com manipulações sutis. Ele pode dizer que você é sensível demais, que entendeu tudo errado ou que é você quem provoca as situações. Assim, o foco sai das atitudes abusivas dele e recai sobre você, a vítima. O ciclo se reforça e você acaba buscando entender alguém que não tem interesse nenhum em ser transparente. A melhor forma de se proteger é parar de buscar sentido em ações que nascem da disfunção emocional. Em vez de perguntar por que você faz isso comigo, aceite que o narcisista faz o que faz porque é assim que ele funciona. A mudança não está na explicação dele, mas na sua decisão de sair do jogo.
A paz começa quando você para de tentar entender o porquê e começa a agir com base no que vê, não no que espera. Eu preciso de você. Essa talvez seja uma das declarações mais perigosas que se pode fazer a um narcisista. Dizer "eu preciso de você" parece uma expressão de afeto, de vínculo, de entrega. Mas para alguém com traços narcisistas, essa frase não representa amor, representa posse. É o tipo de afirmação que entrega ao outro o poder absoluto sobre seu estado emocional. Ao ouvir que você precisa dele, o narcisista se sente elevado, indispensável, essencial. Isso alimenta sua sede de controle e reforça a ilusão de que você não sobrevivia sem ele. E é exatamente essa ilusão que ele quer manter viva. Porque quanto mais você acredita que precisa dele, mais preso você estará ao ciclo de manipulação, medo e dependência. Essa frase também pode surgir em momentos de crise, quando você sente que está prestes a perder a pessoa. E ao dizer isso, você se coloca numa posição de submissão emocional. É como se dissesse, mesmo que você me destrua emocionalmente, eu ainda estou aqui, implorando por migalhas. E o narcisista interpreta isso como sinal de fraqueza e, portanto, como brecha para continuar o abuso. Romper com essa lógica exige um reposicionamento interno profundo. Ninguém precisa de alguém que o diminui, que distorce a realidade, que usa seu amor como arma. O que você precisa é de respeito, clareza e principalmente de você mesma. A verdadeira força vem quando você percebe que não depende de quem te destrói para se reconstruir. Quando você para de declarar necessidade e começa a afirmar autonomia, o jogo muda completamente o poder, retorna para suas mãos. Eu te perdoo, dito cedo demais ou sem mudanças reais. Perdoar é, sem dúvida, um ato nobre. Mas quando você diz "eu te perdoo" a um narcisista no momento errado, sem que ele tenha assumido qualquer responsabilidade ou demonstrado mudanças reais, o efeito é devastador. Para a mente manipuladora, isso não é um gesto de amor, é uma autorização para repetir o mesmo comportamento. É a confirmação de que ele pode te ferir, pedir desculpas genéricas ou nem isso, e você continuará por perto. O narcisista não enxerga o perdão como um processo emocional profundo. Ele vê como um atalho para escapar das consequências. E o pior, ele aprende a usar o seu perdão como arma. Em discussões futuras, ele pode jogar isso na sua cara, como se você já tivesse passado pano para atitudes inaceitáveis e agora não tivesse mais o direito de reclamar. Aos poucos, você vai percebendo que cada perdão oferecido cedo demais se transforma numa corda invisível que te mantém presa à repetição do abuso. O perdão verdadeiro não acontece para agradar o outro. Ele acontece quando há reconhecimento, arrependimento e transformação, coisas que o narcisista raramente oferece. Dizer "eu te perdoo" apenas para manter a paz ou por medo de ficar sozinho não é perdão, é rendição. E a cada rendição, você perde mais um pedaço da sua identidade. A alternativa é clara. Você pode até perdoar internamente, por você, para se libertar do peso e da raiva. Mas isso não significa permanecer. Não significa esquecer. E definitivamente não significa permitir o mesmo ciclo destrutivo. O verdadeiro perdão pode ser silencioso, firme e acompanhado de um afastamento definitivo. Porque às vezes, perdoar é fechar a porta e não deixá-la entreaberta esperando que o mesmo mal entre de novo. Chegar até aqui exigiu coragem. Coragem para encarar verdades difíceis, rever comportamentos e reconhecer como, mesmo com boas intenções, nossas palavras podem se transformar em armadilhas dentro de uma dinâmica abusiva. Com um narcisista, a comunicação nunca é neutral, cada frase é interpretada sob a lente da manipulação, e cada sinal de vulnerabilidade é registrado como ponto fraco. Você aprendeu hoje que não se trata apenas do que se diz, mas de como e para quem se diz. E quando estamos diante de alguém que não tem empatia real, não adianta esperar compreensão, nem buscar justiça emocional. O narcisista não está interessado no que você sente, mas no que pode tirar disso.
E é por isso que aprender a silenciar, a se posicionar com firmeza e a retirar sua energia emocional é uma forma de autodefesa tão poderosa quanto necessária. Lembre-se, parar de dizer essas frases não é se calar, é se proteger. É sair do ciclo onde sua dor vira espetáculo, onde seu amor vira chantagem emocional, onde sua necessidade de conexão vira dependência. O verdadeiro poder nasce no momento em que você decide que sua sanidade vale mais do que qualquer vínculo doentio, que sua paz interior vale mais do que a tentativa constante de ser entendido por alguém que só quer dominar. E aqui vai uma verdade dura, mas necessária. Se você sente que precisa medir cada palavra para não provocar um ataque de raiva, se você vive pedindo desculpas por sentir demais, ou se você já se viu implorando para ser visto, então você já viveu o impacto psicológico desse tipo de relação. E a saída não está em se explicar melhor. Está em parar de se justificar para quem nunca vai querer te entender. O seu silêncio pode ser mais poderoso do que 1000 argumentos. O seu afastamento pode ser a maior declaração de amor próprio que você já fez. Você não precisa mais pedir para ser respeitado. Você só precisa agir como quem merece respeito e quem não te trata assim, naturalmente ficará para trás. Se alguma dessas frases te fez lembrar de situações vividas, se você percebeu que entregou armas emocionais a quem não merecia nem o seu silêncio, não se culpe. Você estava tentando amar. O erro não foi sentir. O erro foi tentar sentir por 2. Agora você sabe, agora você vê. E com isso, começa a sua libertação. Mas libertar-se é um processo, e cada passo importa. Talvez hoje você ainda esteja em silêncio por medo, não por estratégia. Talvez ainda esteja na fase em que tenta salvar o relacionamento. Tudo bem. Não se apresse, porque vai chegar o momento em que você não vai mais implorar para ser ouvido, vai simplesmente virar as costas e seguir em paz. E esse dia será um renascimento. Para marcar esse momento de virada, escreva aqui nos comentários: hoje eu me liberto. Essa frase não é só um comentário, é um compromisso, um pacto com você mesmo, um marco na sua jornada de despertar. Se esse conteúdo fez sentido para você, curta, compartilhe com quem precisa ouvir essas verdades e se inscreva no canal. Aqui, cada vídeo é uma peça a mais na reconstrução da sua autonomia emocional. E você merece uma vida sem manipulação, sem culpa distorcida, sem medo de falar ou de ficar em silêncio. Porque o que te machuca não é o que você sente. É o que você aceita calado por medo de perder alguém que nunca esteve de fato com você. E agora que você sabe, você nunca mais será o mesmo. Até a próxima!